Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã para todos nós, um bom início de domingo. É com muito carinho que nós estamos aqui, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário. Momento esse em que nos colocamos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Meus amados irmãos, é com muita alegria em nosso coração que a gente partilha estes minutos preciosos aqui do Evangelho diário. Minutos esses que todos nós nos colocamos, eu digo que de joelhos espiritualmente, diante das palavras dos bons espíritos, como um ato de humildade, mostrando que estamos aqui para aprender e que todos nós somos aprendizes. Mestre é apenas Jesus em nossa vida. Então, quando nós nos colocamos aqui humildemente, de coração, estamos dizendo que o nosso campo da alma está aberto para que Jesus possa cultivar dentro do seio da nossa alma os bons sentimentos, os esclarecimentos, as palavras doces e os grandes ensinamentos. Então eu digo para todos que sejam bem-vindos, que sintam essa alegria e esse amor que nos envolve aqui nesta manhã de domingo. Hoje vamos pedir que a nossa casa, o nosso lar, possa ser abençoado por Jesus, que a nossa casa receba todas as bênçãos e a alegria que vem do Mestre Nazareno e que possamos, dentro da nossa casa, sermos o exemplo de bondade, de cristãos, de espíritas. E que assim seja, meus irmãos. Vamos hoje refletir palavras de Emmanuel para o nosso domingo. Hoje estamos aqui na mensagem de número 174 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Nessa mensagem, Emmanuel, ele diz para nós: quando vos reunides, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores e colocais mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Vejamos o que Emmanuel, vou reprisar aqui para nós, o que Emmanuel ele coloca. Quando a gente se reunir, o que a gente pode pensar sobre isso? Quando a gente estiver entre outras pessoas, seja na nossa família, seja um almoço familiar, seja até um café da manhã com quem mora com a gente, seja um evento familiar, seja uma questão social do trabalho, ou até mesmo o próprio dia a dia do trabalho, que a gente está sempre ali lidando com outras pessoas, sejam nossos amigos, colegas, qualquer ambiente, qualquer lugar que estejamos, e a gente se reúne ali com outras pessoas. Emmanuel nos convida a lembrar da doutrina e da revelação que a gente já aureou, como o Espiritismo. Isso mesmo. Quanto esclarecimento nós temos diante dos ensinamentos de Jesus? Quanto ensinamento nós já temos diante da doutrina espírita? Então, Emmanuel nos diz: peguemos tudo isso que a gente vem guardando no nosso coração, esses esclarecimentos, essas palavras que a gente lê, que a gente ouve, que a gente estuda, peguemos tudo isso e vamos viver. Não vamos só guardar em nosso coração. Vamos viver. E Emmanuel coloca, principalmente quando a gente estiver no meio de outras pessoas, não nos esqueçamos da nossa doutrina amada.
Não nos esqueçamos dos ensinos de Jesus, porque é com frequência que a gente ainda observa na Terra, quando estamos às vezes entre outras pessoas, pessoas de opinião diferente, gostos diferentes, a gente acaba sendo um pouco influenciado aquilo, a gente fica com vergonha, a gente fica tímido, sem jeito de expor ali a nossa moral com Jesus. Pois é, então Emmanuel diz assim: quando vos reunir com mais pessoas, não se esqueça da doutrina. Não nos esqueçamos da doutrina espírita. E a gente pode, meus irmãos, viver a doutrina espírita não apenas falando sobre ela, mas nos próprios comentários que nós fazemos, nas palavras, na forma como a gente responde o outro, nas nossas opiniões. Isso tudo reflete a doutrina espírita. Se a gente tiver respeito nas palavras, amor, caridade, paciência, fé, tudo isso reflete a nossa amada doutrina espírita. E se nós já temos todo esse conhecimento, como Emmanuel disse, já somos detentores desses esclarecimentos, mãos à obra em viver essas palavras. Sabe, o que Emmanuel diz aqui, Jesus já dizia há 2000 anos atrás. Quando Cristo diz assim para todos nós, lá no Evangelho de João: se já sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticá-las. Jesus já dizia isso. Se já sabeis essas coisas, bem-aventurados serão se praticá-las. Por outras palavras, o Cristo diz para a gente: se já temos esclarecimento de muita coisa em nossa vida, o que está nos impedindo de viver? O que está nos impedindo de colocar em prática? Se já sabemos, podemos muito bem viver esses ensinamentos. Sabe, meus irmãos, inspirada aqui em Joana de Ângeles, na verdade, na tua obra Convites da Vida, eu pensei numa passagem desse livro que eu acho que tem muita harmonia com essas palavras hoje aqui de Emmanuel para todos nós. Porque Joana de Ângeles, ela vem nos dizer sobre jovialidade, de carisma, de alegria nas nossas palavras, na nossa feição, nos nossos gestos. E Joana de Ângeles, nessa mensagem que eu vou ler para nós, ela diz que todos nós podemos apresentar essa questão mais jovial na nossa feição, nas nossas palavras, mais alegre, mais sereno, e que isso é uma forma da gente externalizar, refletir a doutrina espírita, refletir os ensinos de Jesus. Então, justamente, meus irmãos, convite à jovialidade, que é a mensagem de Joana de Ângeles, ela diz assim para nós, que aqui eu vou falar com as minhas palavras essa mensagem dela, e mais no final aqui eu vou ler um trechinho. A querida benfeitora, ela coloca assim: muitas vezes a gente fica andando com a cara fechada, com semblante áspero, com aquela feição carrancuda, essa é a palavra que ela usa. E quando a gente faz isso, sabe, fica com a cara muito fechada, aquela coisa meio assim mal-humorado, meio carrancudo, que isso apenas externaliza uma questão de um íntimo que ainda está muito desorganizado, atormentado. Todas as vezes que a gente se aproxima de alguém, a gente está com a cara muito fechada, que a gente está com esse semblante pesado, essa feição mal-humorada, de alguma forma isso influencia no outro. O outro também vai ficar mais quietinho, vai ficar também com aquele semblante fechado. Agora, se a gente chega perto de alguém e a gente expressa alegria, a gente expressa paz, a gente expressa um sorriso no rosto, a outra pessoa automaticamente também vai vir com esse sorriso, vai sentir essa energia boa vindo de nós. Então, voltando aqui à mensagem de Joana, ela diz para nós que muitas vezes, sem perceber,
A gente tá com a feição mal-humorada, a feição fechada, com a cara brava, e que na verdade isso só mostra que o nosso íntimo está atormentado. E isso só passa para o outro coisas negativas. Que exemplo nós seremos de cristãos e de espíritas se a gente só andar com a cara fechada por aí, expressando negatividade, só reclamando, só falando coisa ruim, só xingando? Que exemplo nós seremos? Então, Joana, ela traz esse convite à jovialidade no sentido da feição que a gente pode ter. Esse carisma, esse sorriso, essa simpatia para com o outro. E Joana, ela nos lembra algo assim indispensável, que Jesus, nas suas horas de maior dor na sua vida, ele estava com um semblante tranquilo. Jesus jamais ficou com aquele semblante mal-humorado, como se diz, passando uma negatividade para quem estava perto. Mesmo nas horas mais difíceis, Jesus carregava esse semblante sereno, de paz. Inclusive, vou relembrar aqui a todos nós e a todos os irmãos que estão aí acompanhando a obra Paulo e Estevão aos domingos. A gente se encontrou domingo passado para fazer a reflexão dela. E lembremos, justamente naquele trecho inicial, quando a gente vai ver a morte de Estevão. E aí, quando Estevão está naquele martírio, naquele momento de dor, nossa, naquela situação complicada da vida dele, ele demonstra uma serenidade, uma paz no olhar, uma calma. Ele não fecha o semblante dele. E aí nós temos os comentários, lá na obra é dito isso pra gente, das pessoas que estão ali observando e pensam, mas como que ele pode estar tão tranquilo? Porque isso de alguma forma chega no coração daquelas pessoas. Essa paz, essa serenidade passada pelo nosso semblante. Então, meus irmãos, Jesus dizia para nós: se a gente já sabe dos ensinamentos, bem-aventurados somos se praticarmos. Então, se já sabemos que a gente quer viver a caridade para com o próximo, que a gente quer passar coisas boas para as pessoas que se encontram com a gente, que a gente quer conseguir transparecer esse amor que está aqui dentro, essa alegria, então vamos carregar isso no nosso semblante também. Carregar essa paz, carregar essa alegria na nossa feição, carregar serenidade, que isso transparece, meus irmãos, sem palavras, o nosso coração em paz, o nosso coração cristão, o nosso coração que busca viver a doutrina. Então, hoje, trazendo esse ensinamento de Emmanuel para o nosso dia a dia, eu convido a todos nós, vamos pacificar o nosso semblante, com mais carisma, com mais alegria, para a gente passar essa alegria para as pessoas que se encontram conosco, para que todos aqueles que passarem, se encontrarem com a gente hoje, possam levar a marca da alegria no coração. Meus irmãos, hoje eu deixo aqui essas palavras do Evangelho para todos nós, com muita alegria e com muito carinho, convidando a todos para estarmos aqui amanhã, na segunda-feira, para a gente começar mais uma semana com o nosso Evangelho diário. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus e nos encontramos com a benção de Deus amanhã. Hoje, também lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui. Fiquemos com Jesus, meus irmãos, e até amanhã.